Boa noite, pessoal. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos aqui. Hoje, nosso webinar maravilhoso com a doutora Mariana e com o doutor Renato. Espero que seja uma noite de muita troca de conhecimento. É, e é isso, o nosso chat está aberto. Como sempre, eu acho que vocês também já estão acostumados no nosso webinar. Os doutores fazem uma apresentação, fazem a apresentação de PowerPoint deles, e aí a gente vai abrindo um tempo após as duas apresentações para essa troca, para essas perguntas, para esse bate-papo. Então, o chat está aberto, eu já estou recebendo aqui. Boa noite, Suelen, ela mandou uma boa noite. Então, doutor Renato vai iniciar nosso webinar hoje falando sobre o Liftera. E é isso, um bom webinar para todos e aproveitem. Bom, boa noite, Luísa. Boa noite, Mariana. Já nos falamos aqui em off, né? Mas boa noite oficialmente. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? Já são aí, acho que 4, quase 5 anos falando de Lifter e é sempre um prazer estar aqui com vocês, tá? Hoje deram uma missão polêmica, né, e difícil para a gente aqui, né, Mari, que é falar sobre como que a gente consegue, de acordo com os tipos de face, como que a gente consegue, como que a gente faz, né, os nossos protocolos com Liftera e, claro, com ênfase aí no Liftera 2, né, que a gente aqui, eu já trabalho desde fevereiro, né, acho que a Mari mais ou menos até um pouquinho antes, ou mais ou menos esse período mesmo, então 6 meses aí já de uso, e eu vou compartilhar aqui a minha apresentação, né, e eu começo essa apresentação, até estava fazendo o teste de aula aqui com a Luísa e estava mostrando esse primeiro slide aqui, que não é para ninguém achar que entrou na aula errada, não, né? Que qual que é a receita do bolo de fubá da sua avó, né? Então, se perguntar qual que era a receita da minha avó materna, da minha avó paterna, da avó da Mari, da avó da Luísa, cada avó tinha a sua receita de bolo de fubá, e o bolo de fubá de cada uma delas ficava geralmente muito gostoso, né? Então, assim, eu acho que às vezes, quando a gente está falando de tipos de face e de uso de ultrassom microfocado, às vezes a gente fica muito preocupado aos protocolos, ao qual é a receita do outro. E, na verdade, o que existem são conceitos, né? E se a gente seguir esses conceitos, independente da gente usar de uma forma em um paciente, de uma forma em outro, isso vai dar certo, né? Na grande maioria das vezes, porque principalmente com o Liftera a gente está falando de uma tecnologia muito segura, né? E às vezes, quando a gente está na primeira sessão, não chegamos àquele resultado que queríamos, a gente vai fazer outra sessão e tudo bem, né? Então, eu acho que não precisamos ter essa preocupação demasiada com as palavras protocolo, ou seja, eu tenho que fazer exatamente o que o Renato faz, exatamente o que a Mariane faz. Nesse tipo de rosto, naquele, não, né? Isso é muito dinâmico e até mesmo quando a gente está avaliando o conceito de face pesada, às vezes existe uma face pesada que é de um jeito e uma face pesada que é de outro, né? Então, eu acho que a gente tem que primeiro falar sobre isso, né? Mas é claro, que como pediram para eu falar como eu faço aqui, eu vou mostrar, tentar deixar uma mensagem e aí vocês vão refinando isso no dia a dia de vocês. Quando eu comecei com a Liftera lá em 2020, o que mais me encantou na máquina foi a caneta. E aí vem o Liftera 2, né? E não que eu tenha perdido o meu encanto pela caneta, ele continua, mas aí eu me encanto pela linha, né? Então eu sempre faço esse comparativo que o que me seduziu de novo aí no Liftera 2, na verdade, muito essa volta da linha, né? Eu voltei a usar muito a linha. E basicamente por quê? Porque a gente tem essa história do disparo duplo. Isso me permitiu aqui na minha cabeça pensar em alguma coisa diferente. E porque isso é muito dinâmico. Então, trabalhar com o Liftera 1 com a linha era, com o perdão da palavra, às vezes um saco, porque demorava muito, né? E com o Liftera 2 isso ficou muito dinâmico, né? Então, às vezes, a gente chega a fazer um tratamento que eu vou mostrar aqui para vocês em menos de 10 minutos, né? 10, 15 minutos. Então, isso é muito rápido, né? Então, o que me encantou lá em 2020 foi a caneta,
e agora o que me encantou foi essas novas propriedades do disparo linear. E aí, como nós recebemos essas duas novidades, né? A aplicação dinâmica, que veio junto com esse disparo em dupla, disparo duplo, né? Então é o conceito da gente escorregar a linha e poder fazer isso de uma forma dinâmica, gerando, né, como o disparo vai e volta, e a hora que eu estou fazendo esse movimento dinâmico, eu gero um efeito de costura, que na verdade é um zigue-zague, né? E aí o que nós pensamos foi em trabalhar esse zigue-zague de uma forma um pouco diferente, para a gente tentar entregar um efeito em rede, né? Então, pensando naquele conceito que como eu tenho micropontos de coagulação, se eu aplicar isso de uma forma trançada, eu vou ter mais micropontos, e se eu aplicar isso em duas profundidades, eu vou ter isso de uma forma multidimensional. Então, eu gero ali uma rede, né, de pontos de coagulação, e que vão acabar melhorando a qualidade de pele, vão acabar compactando gordura, trazendo uma contração, e aí reposicionando, dependendo da anatomia do paciente, um pouco as estruturas da face, né? Então é basicamente isso que a gente usou para criar o que a gente tem feito de novo aí com o Liftera 2, né? E aqui, se eu deixar esses vídeos correr, vocês já viram isso, quem foi no primeiro evento lá da Intera sobre o Liftera 2, que eu estou usando a máquina, o Liftera 1 de um lado, estou usando o Liftera 2 do outro lado e estou cronometrando o tempo que a gente está levando para essa aplicação. E vocês vão ver que para tratar essa região aqui submalar e infrazigomática, se a gente deixar os vídeos correr aqui, a gente vai chegar em 1 minuto e alguma coisa aqui com o Liftera 1 e o Liftera 2 a gente vai ficar ali longe de 1 minuto. Você vai ver que logo logo ele vai parar ali no Liftera 2. E se a gente deixar aqui, vai ficar correndo no Liftera 1. Então, isso mostra, lá, 42 segundos e 23, né? Aqui a gente vai chegar em 1 e alguma coisa, 1 e 20, se eu não me engano. Depois é só para não tomar muito tempo da aula, mas é muito mais rápido, né? E aí, o que eu fiz com esses conceitos foi montar isso aí que a gente está divulgando como o NetLift, né? Eu vou falar no Conecta sobre isso, vou aprofundar um pouquinho mais desse protocolo, mas na verdade é um conceito que a gente faz 3 a 4 colunas nessa região infrazigomática, zigomática e submalar. Dependendo do tamanho do rosto, a gente faz 3 a 4 colunas e todas elas com 15 linhas. E a gente vai fazendo o disparo dinâmico. E nós fazemos isso sempre em duas profundidades, né? Então, ou a gente escolhe 3 e 4,5, ou a gente escolhe 1,5 e 3. E aí vem o grande link com a aula, né? Que geralmente, nas faces mais leves, a gente vai trabalhar com 1 e 3, e nas faces mais heavies, a gente vai trabalhar com 3 e 4,5. É claro que isso é muito geral, porque a gente tem que olhar a espessura de pele, tem que olhar o pitch, tem que dar uma olhada na individualidade do nosso paciente. Mas já que era para tentar mostrar a minha receita de bolo de fubá, então fica mais ou menos dessa forma, tá? E o que a gente faz? Então a gente faz a primeira passada, por exemplo, com a linha de 3, e aí, antes de mudar para outra profundidade, o que nós vamos fazer é inverter a posição da linha e vamos passar agora com linhas que são paralelas à linha da mandíbula. E a gente vai fazer mais ou menos 20 disparos. Então a gente fez 3 colunas de 15 e agora a gente faz duas ao contrário de 20. Então, se a gente for chegar ali no final das contas, a gente vai ter mais ou menos, por hemiface, 170 linhas, e pela face, considerando só essas duas regiões, 340 linhas. Né? E aí uma pergunta que vem muito, você mudou os seus parâmetros com relação ao Liftera 1? Não mudei, tá? Inicialmente não mudei. Por quê? Mas a máquina é mais potente. Sim, mas eu optei por oferecer essa maior potência como se fosse um resultado para os meus pacientes a mais, e também para evitar algum transtorno de curva de aprendizado que pudesse prejudicar os meus resultados. O que eu posso falar para vocês, assim, a gente tem uma grande quantidade de pacientes que são pacientes que já fizeram muito Liftera 1,
E a grande maioria deles, se não, talvez não posso falar 100%, porque não conversei com todos, mas a grande maioria deles sente uma avaliação do resultado mais positiva com o Liftera 2, né? E isso é porque, como a gente não tem trabalhos publicados comparando um com o dois, eu sou obrigado a falar isso para vocês, que é uma percepção subjetiva do que os meus pacientes falam. E, claro, se a gente for falar também de desempenho comercial, né, é claro que a gente, inicialmente eu fiz a troca muito porque na posição de referência o paciente pede muito nessas novidades, mas o que a gente percebeu é que realmente comercialmente também tem sido um sucesso. Né? O Liftera 2 ele performa muito bem na clínica, os pacientes estão muito satisfeitos. E já tem pacientes ali com 2, 3 sessões. Eu faço, por exemplo, rosto pesado, eu não acho que não tem problema nenhum da gente fazer mais de uma sessão por ano, tá? Tudo bem de fazer 3 sessões. A literatura fala que pode, tá? Não tem que ter essa. Se você não consegue, por ser uma tecnologia fracionada, por mais que você intensifique, você não vai conseguir dar um resultado espetacular numa face pesada com uma sessão. Você vai precisar seriar, né? Então, o que eu faço são 2 tipos de abordagem. O paciente que tem uma face muito boa, uma sessão e oriento repetir a cada 6, 9 meses. E o paciente que tem uma maior necessidade, eu oriento 3 sessões com intervalos ali de 45, 60 dias, e depois ele vai fazer a manutenção depois de 9, 12 meses, né? Mais ou menos é assim que eu trabalho. Nível de energia. 65 a 100% da máquina, né? Eu não tenho medo do Liftera, então eu vou testando. Se o paciente não está sentindo dor, eu vou aumentar a energia, né? Eu acho que isso dá para, claro, numa face mais magra a gente tomar um pouquinho mais de cuidado, mas geralmente a gente trabalha com esse gap aí, que vocês vão ver que a máquina, quem não tem o 2 ainda, é uma medida, desculpa, de nível de energia, né? E aqui mostrar que agora essa parte eu peço para que vocês não fotografem, ou se fotografar, guarda no coração, que eu faço, né? Cuidado com reposts dessas aulas, porque os pacientes têm autorização para estar aqui na aula, para divulgar para estudo científico, mas não têm autorização para exposição pública, né? Então, só tomar cuidado com isso, eles não estão tarjados para a gente não prejudicar o resultado. E aqui eu trouxe uma face leve, né? Que a gente, uma face até emagrecida de um paciente que faz muita atividade física, o resultado de 45 dias depois de uma sessão. Então, o resultado. Aqui eu não fiz só esse trabalho com o NetLift, na verdade, eu usei o meu protocolo que a gente já apresentou no INCAS para região de sulco nasogeniano e Monte Malar. E aqui no pescoço eu fiz só um acabamento, eu não usei o protocolo de papada. Mas um resultado bem interessante para uma sessão. E aí, para fazer esse contraponto, né? Então, aqui a gente trabalhou com 1,5 e 3, aqui só mostrando o oblíquo desse paciente, né? Aqui eu tenho um outro tipo de rosto, que é um heavy face, e aí eu tenho o resultado de 3 sessões, né? Então a gente tem que entender que por mais que o resultado apareça numa face mais pesada, a chance da paciente ficar insatisfeita sempre vai ser maior, né? Aqui a paciente ficou bastante satisfeita. Aqui, além desse protocolo que a gente tem aqui, que eu falei para vocês agora do NetLift, a gente usou aquele protocolo de papada, então usamos ali 7 milímetros, usamos 4,5, usamos 3,5, usamos 4,5, usamos 3 e usamos 1,5. Usamos as 4 camadas de energia aqui na região da papada. Quando trabalha com linha, trabalha com 3 colunas de 15. Quando trabalha com caneta, trabalha em torno de 800 disparos. E aí a gente vai alternando, né? Se fez, por exemplo, 7 com caneta, faz 4,5 com linha, faz 3 com caneta, faz 1,5 com linha e vai movimentando assim, os diferentes tipos de aplicadores. Só que quando a gente está com face pesada, a gente tem que pensar que, por exemplo, aqui são 2 sessões e já é um resultado. A paciente está satisfeita, vai fazer a terceira sessão, mas já é um resultado um pouco, se a paciente for muito exigente, ela vai falar que o resultado ficou ali intermediário, né? Então, isso é uma mensagem muito importante. A face pesada, ela é mais difícil de ser tratada, e cuidado ao falar para o paciente que uma sessão só vai deixar ele feliz quando ele tem face pesada, né? Claro que tem que individualizar a anatomia, porque às vezes tem outros componentes, mas via de regra, a face pesada a gente tem que tomar maior cuidado na indicação. Embora a gente adore falar que o ultrassom microfocado emagrece, compacta a gordura, afina rosto, o resultado que ele mais brilha são nos rostos mais leves, né? Porque aí ele consegue melhorar essa qualidade de pele, consegue
fazer uma contração, isso se reflete num reposicionamento das estruturas. E o que eu queria que vocês levassem com vocês, assim, dessa curta apresentação, não precisa fazer o meu bolo de fubá, né? Faça o seu. Se você achou a ideia aí do Netlift, que você vai falar assim, ah, não, tá gastando muito ponto. Tá, mas tá dando certo, tá? Tá gastando muito disparo, mas tá dando certo. Paciente feliz é o melhor. Se você for fazer a conta do disparo, o consumível perto da felicidade do paciente não é muito. Né? A gente tem que saber que se a gente quer exercer medicina de alto nível, você tem que entregar resultado de alto nível e não ficar murrinhando disparo, né? Ah, não vou gastar porque 10 dispara mais, 100 dispara mais, então, enfim, né? Então, se você achou que a ideia é boa, dê uma chance e leve esse conceito. Que face leve são ponteiras mais superficiais com menos seções e faces pesadas geralmente são ponteiras mais profundas com mais seções, né? Então, isso é basicamente o que eu queria mostrar para vocês. Queria deixar o convite aí, né, no meu nome, em nome da Intera, para o Conecta, né? Eu só não gostei que vai ser no Allianz Parque, né? O São Paulino vai ter que ir lá dar aula no Allianz Parque, né? Espero que não tenha jogo do Palmeiras no dia, né? Mas, enfim, a gente vai estar lá no Allianz. E também deixar um convite, isso é um projeto que vai provavelmente chegar em setembro, outubro, e eu e a doutora Isabelle, que vamos estar também lá no Conecta, vamos lançar aí os nossos protocolos online do Liftera 2. Então, quem quiser aí entrar no grupo do WhatsApp lá, que é uma lista de interesse, quando esse projeto estiver pronto, a gente apresenta para vocês, tá bom? Lu, obrigado. Mari, estou ansioso para te ouvir. Vamos lá. Obrigada, doutor Renato. Agora a gente vai escutar a doutora Mari, maravilhosa. E aí a gente abre para as perguntas. Já chegaram algumas perguntinhas para o doutor Renato, mas aí depois da apresentação da Mari a gente faz as perguntinhas. E aí é bom que vocês batem um papo também e trocam essa experiência, tá bom? Mari, boa apresentação, ansiosos. Gente, em primeiro lugar, boa noite. Muito obrigada, viu, pelo convite. Saiba que quando eu soube que era junto com o Dr. Renato, eu falei, meu Deus do céu, que responsabilidade falar sobre Lifetera depois do Dr. Renato. Saiba que tem a minha admiração pelo seu trabalho, viu? Obrigada a todos os colegas que estão assistindo, tá? Faço assim, a aula do Dr. Renato foi maravilhosa e concordo com muito o que ele disse. Eu vou falar um pouco diferente sobre essa aula, tá? Então, eu tive o Liftera 1, eu tô com o Liftera 2 desde o final do ano, tá? E eu vou mostrar para vocês o porquê eu resolvi fazer essa troca, esse up. O Liftera A, ele já tinha um retorno sobre investimento maravilhoso. O tratamento já era indolor, a caneta já fazia maravilhosamente seu trabalho, as ponteiras já eram ergonômicas e tinha a unidade digital de potência. Já o Liftera 2, o retorno sobre investimento é o mesmo, tá? É uma máquina que a gente paga rápido e recebe realmente, tem esse retorno muito rápido. O tratamento continua indolor. A caneta, ela continua maravilhosa, mas ela tem uma leve diferença onde ela tem um contato maior com a pele. A ergonomia das ponteiras também são maravilhosas, assim, continua o mesmo, tá? Ah, peraí, gente. A unidade digital de potência hoje é 2.0. O pulso digital ele é fracionado. Isso quer dizer o quê, gente? Que hoje ele trabalha em três etapas: o pré-aquecimento, o aquecimento e a coagulação. Então, ele já era seguro, hoje ele é extremamente seguro, tá? E o que acontece? É muito mais rápido, como o doutor Renato já disse para vocês. A gente consegue trabalhar um full face muito mais rápido. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem menos tempo de sala, e isso vai entrar naquele papo de retorno sobre investimento. E o doutor Renato falou também do vai e volta, né? Então, antes era e agora a gente consegue fazer como assim? Ele vai fazer aquele Z, ele faz o efeito costura, trabalhando assim de uma maneira muito mais personalizada, pegando mais áreas
e trazendo um bom resultado. E o display é mais intuitivo. Como assim? Então, assim, o display está mais bonito e antes ele mostrava a energia, agora ele está level. Transistores do Liftera 2 são os mesmos, então a gente vai ter canetas de 1, 2, 1,5, 2, 3, 4,5, 7, 10, com as linhas de 1,5, 3, 4,5, 7, 10. E é muito importante, quando a gente vai trabalhar, né, com ultrassom microfocado com Liftera, a gente fazer um bom diagnóstico desse paciente. Então, como o Dr. Renato falou, gente, não tem receita de bolo. A gente pode pegar a mesma receita do Dr. Renato e a operação é diferente. Então, cada operador vai fazer de um jeito, porque cada rosto é único. Então, é muito importante a gente personalizar o tratamento. Então, a gente tem sim que levar em consideração a espessura do tecido cutâneo, a quantidade de gordura cutânea e a estrutura óssea subjacente. E daí eu coloquei esse quadro, principalmente para quem está começando a trabalhar com ultrassom microfocado, com Liftera. Eu sempre penso que pode ter muitas pessoas de primeira vez. E aqui eu coloquei um rosto skinny. Então, assim, a gente vai ter o quê? Uma espessura fina, essa densidade vai ser menor dessa pele. Então, como o doutor falou, é uma delícia fazer Liftera em rostos skinny, porque ele realmente ele tem aquela compactação melhor, a gente consegue fazer um estímulo de colágeno maravilhoso e tem um efeito lifting. Mas é um rosto que, por ter menos gordura, menos volume, com uma projeção óssea maior, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não tirar a gordura e volume desse paciente, porque se isso acontecer, nós vamos causar uma flacidez. O rosto standard é aquele rosto padrão, assim, eu digo, né? Que muitas vezes é um rosto que tem, a gente consegue tratar ele de maneira mais versátil, trazendo resultados naturais, mas é um rosto que muitas vezes também não precisa de tratamento. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não tratar de uma maneira desnecessária. A espessura é intermediária e a densidade da pele também é intermediária. Eu, gente, amo tratar heavy face. Eu gosto, assim, de caso complicado no consultório. E os meus melhores trabalhos, assim, são com heavy face, tá? E aí a gente pode estar brincando com todas as ponteiras, mas também tem que trabalhar com muito cuidado, porque se a gente, né, trabalha fazendo uma hiperestimulação, esse paciente também tem uma flacidez. Aqui, a literatura fala, esse aqui é um rosto skinny, uma paciente minha, também peço, por favor, gente, não tirem foto. Então, a literatura fala, como o doutor Renato já falou para vocês, que com o rosto skinny a gente vai tratar o quê? Ponteiras superficiais, de 1,5 a 2,5. E para quem tem muita coragem, fez aí um bom diagnóstico no seu paciente, pode trabalhar de 3 a 4,5 em áreas muito específicas, tá? Mas existe seu risco. Aqui, foi um resultado de pós-imediato, só que essa paciente, logo em seguida que eu trabalhei com Liftera, nós trabalhamos face e pescoço. Então, eu fiz um full face, mais pescoço, e essa paciente foi a terceira sessão de Liftera dela. Porém, nessa foto que eu estou apresentando para vocês, logo em seguida, eu coloquei bioestimulador de colágeno. Para vocês terem uma noção. Usei nessa paciente só linha e caneta de 1,5. E as 3 sessões que eu fiz nessa paciente, full face e pescoço, eu trabalhei desse jeito. E eu trabalhei nela com mais energia, tá? E menos disparo. Aqui é um rosto standard e a literatura fala que precisa ter o uso equilibrado de ponteiras de 1,5 a 4,5 milímetros, com foco em alcançar tanto as camadas superficiais quanto os esmalte. Então, como o Dr. Renato falou para vocês, gente, rosto skinny a gente vai pegar pele. Pele, qualidade de pele, estímulo de colágeno. Rosto padrão, a gente já consegue brincar um pouquinho mais. Então, a gente vai pegar pele, né, as camadas superficiais, e a gente consegue também trabalhar o esmalte. Essa paciente é uma paciente que essa foto foi 45 dias após. Ela não tem injetável, essa paciente ela não gosta de injetável, ela só trabalha com tecnologia e nós fizemos um full face. E o que eu mais gostei nesse resultado foi a abertura do olhar dessa paciente. Essa paciente nem toxina botulínica ela faz, tá? E como o Dr. Renato falou, até quero dar uma lembrada,
Porque, assim, geralmente, né, a gente faz tudo muito personalizado, mas a maioria dos meus pacientes sempre fazem mais de uma sessão de lifetera. Eu nunca vendo uma sessão, tá? Eu falo, olha, a gente vai fazer uma sessão, a partir daí nós vamos ver a sua real indicação, se a gente precisa fazer mais ou não, mas eu não vendo essa ilusão que uma sessão é milagrosa, tá, gente? E nessa paciente, nós trabalhamos com linha de 1,5, de 3 e caneta de 1,5 e 3, tá? Vocês podem ver que eu também usei o nível de energia máxima nessas potências e também com... E eu também não, eu não economizo disparo, porque o paciente ele vem aqui para ter um atendimento diferenciado, um bom diagnóstico, e eu gosto que ele tenha realmente resultado e saia satisfeito. Paciente feliz que faz propaganda do médico é paciente feliz e satisfeito. Já no heavy face, né, a literatura fala que as ponteiras mais profundas, a gente pode estar trabalhando com 3,5, 4 até 7 milímetros, para tratar a flacidez ou excesso de gordura, com possibilidade de combinar com ponteiras mais superficiais, de 1,5 a 2. Resumindo, gente, heavy face a gente pode usar todos. E eu sempre trabalho da superfície até a camada mais profunda. Esse daqui é o resultado da minha paciente, tá? Esse resultado foi em 60 dias. Então, a gente fez terço médio e terço inferior, tá? E ela realmente teve um resultado muito satisfatório. Essa paciente, ela vai para a segunda e terceira sessão, e depois eu vou trabalhar com os injetáveis. E aqui foi o que eu usei. Então, vocês podem ver que eu trabalhei praticamente todas as canetas, eu não tenho a 2, tá? A ponteira de 2. E eu trabalhei realmente com os níveis mais altos, com a energia mais alta em todas as ponteiras. Resumindo, gente, a gente não vende um procedimento, tá? A gente trata o paciente como um todo. Então, quando a gente fala em tratamento, procedimento, a gente faz um beauty plan, a gente faz um diagnóstico, um tratamento personalizado, e a partir daí a gente vai trabalhar esse pro-aging do paciente com consciência. Para vocês terem uma noção, Lifetéria, eu falo aqui no meu consultório que a gente trabalha da cabeça aos pés. Aqui eu coloquei para vocês a minha planilha de preços, tá? E eu trabalho, aqui tem Lifetéria para tudo. Lifetéria de olhos, full face, terço médio, terço inferior, interna de braço, colo, barriga, região íntima, joelho, enfim. Lifetéria foi o meu melhor investimento. E ele realmente, dentro da minha cidade, eu fui a primeira a ter o Lifetera, ele realmente alavancou o meu consultório de uma maneira brilhante, que eu tenho muito orgulho de fazer parte da família inteira. Eu sou muito grata a todos vocês. E é isso, gente. Para finalizar, a diferença do médico para qualquer outro profissional é a gente fazer nosso trabalho com muita ética, com muito conhecimento. Nossa diferença é que nós sabemos fazer diagnósticos, nós sabemos tratar o nosso paciente por um todo e trabalhando o pro-aging dele sem estigmatização, com bons resultados e pensando nesse paciente de uma maneira a longo prazo. Aqui está o meu Instagram, eu fico totalmente aberta para vocês, para dúvidas, perguntas. Se a gente não conseguir tirar aqui, o meu Instagram está para vocês. Meu muito obrigada, tentei fazer uma aula diferente, doutor Renato, porque o coração bateu forte. Falei, meu Deus do céu, gente, como que eu vou falar depois do doutor Renato? É muita responsabilidade, doutor Renato. Então, eu Que espero isso, que vocês tenham gostado, que eu tenha colaborado com alguma coisa do meu dia a dia. Meu muito obrigada. falou demais, mano. Maravilhosa, doutora. Chegaram algumas perguntas aqui. Chegou primeiro para o doutor Renato, como ele fez a apresentação primeiro, né? Como escolher a melhor ponteira para a face magra para não emagrecer a face? Comentou de fazer 1,5 e 3, mas a 3 milímetros emagrece e consome a gordura? Faria 4,5 na face magra?
Na verdade, assim, né? Acho que a Mari depois falou aí brilhantemente também, e a gente acabou chegando muito num denominador comum, né? E tem um slide ali da Mari que ela fala sobre de a gente avaliar a parte. A gente tem que avaliar. O que a gente classifica como face magra e face pesada é muitas vezes o que a gente olha. Mas às vezes existem diferenças. Existem faces pesadas, por exemplo, que aqui na região do ligamento massetérico cutâneo, você tem uma pele grossa. E aí aqui atrás, isso afunda. Mas afunda por quê? Será que afunda porque ela tem menos masseter? Será que afunda porque ela tem menos gordura? Será que afunda porque ela tem osso diferente? Então, na verdade, isso é muito delicado, né? Se até tem uma perguntinha mais embaixo ali, e aí eu acho que, por exemplo, se você ficar na dúvida, trabalha com 1,5 até 2, entendeu? Se você acha que a pele é muito fina, que o paciente é muito magro, você não quer correr risco de emagrecer. Porque a 3, dependendo da situação, você vai oferecer um certo tipo de risco. Mas às vezes, olhando o paciente, fazendo um pinch test, você consegue chegar nisso numa margem de segurança boa. O ideal seria a gente fazer uma avaliação ultrassonográfica da espessura de pele em cada região, e aí a gente ter, né? Mas a gente também tem que considerar, até no congresso aí que a gente teve no Tech for Doctors, a gente discutiu isso, porque tem um estudo que mostra a espessura da pele em várias áreas da face. E aí você vai ver que ele chega em espessuras muito finas, que teoricamente, se a gente usar a de 1,5 no rosto, a gente já estaria passando disso. Só que isso é a medida da espessura de pele, não é a medida que a gente não sabe, dependendo da técnica de aplicação, a de 1,5 onde está chegando, a de 3 onde está chegando. Então, isso é muito individual, né? O que eu acho que fica de consenso para não errar é o seguinte: peles muito finas, ou seja, o rosto é muito, muito leve mesmo. Não é leve, né? O rosto com a pele fina. Vai para de 1,5. Você viu que a Mari apresentou um resultado brilhante aí trabalhando com caneta e linha de 1,5. Agora, se você consegue já ter uma certa experiência e você consegue avaliar isso de uma forma mais detalhada, você pode fazer o que eu falei ali. Trabalha com 1,5, 3, que você não vai causar emagrecimento na grande maioria dos rostos. E aí, na face pesada, você tem uma maior liberdade para usar as outras. E uma coisa muito importante sobre o emagrecimento facial, gente. Pesa o paciente antes, e avalia a história desse paciente ao longo do tratamento, porque senão a conta cai no dermatologista e a conta é dos outros médicos, que às vezes passam. O paciente como fez a primeira sessão de Lifitera, usou 3 meses de Ozempic e foi fazer a segunda, e aí o Lifitera deu flacidez, né? Então, assim, cuidado, né? Paciente perdeu mais de 10% do peso, também não vai cair na conta, né? Então, tudo isso tem que levar em consideração. Eu acho que o doutor já até comentou aqui, a Suelen aqui perguntou, o doutor Renato, a doutora Mariana, como avaliar na prática a ponteira a usar entre os pacientes magros e faces pesadas, se é a prega cutânea, né? Doutora Mari, como que você avalia isso também? É com a prega, no pinch test? Com o Liftera vem com as reguinhas e o adipômetrozinho, né? A doutora pode falar um pouquinho mais? Sim, aqui da clínica a gente usa a reguinha, o adipômetro, tá? E é isso, é fazer o diagnóstico correto. O doutor Renato falou uma coisa super importante, né? A gente vai falar se o paciente é um skinny face, mas em alguma região ele deve ter um pouquinho mais de gordura localizada, um pouquinho mais dessa pele mais espessa. Então, eu acho que, além de tudo, adipômetro, a gente precisa ver o paciente e pôr a mão, sabe? Eu literalmente, eu faço isso. Eu vejo, eu ponho a mão, eu puxo a pele, eu vejo o histórico desse paciente, eu vejo o estilo de vida, né? Mas o adipômetro, para mim, hoje, ele é o meu parâmetro, assim, maior para colocar em prontuário de tudo mais. Doutora Mariana, solicitaram aqui como que a doutora fez o supercílio dessa segunda paciente, Posso mandar que para vocês, daí vocês enviam, pode ser? Ou a pode paciente ser. pode mandar direto mensagem para mim, eu também Isso, envio. pode ser. Então, aí depois eu solicito para a doutora e Eu envio tenho vídeo, a se vocês Laís. quiserem, eu posso até mandar depois o vídeo. Maravilha. É, Me cobra, por favor. estão perguntando se os dois aplicam Lifitera ou se delegam para os aplicadores em clínica.
Doutor Eu Renato, por aplico, favor. eu aplico ou a minha assistente médica aplica. Maravilha. Hoje eu delego. Hoje eu não consigo mais aplicar eu mesma. Fiz isso por muito tempo, mas hoje eu delego. Eu já tenho as dermatos que trabalham aqui e elas fazem, e eu tenho uma fisioterapeuta dermatofuncional que é de minha extrema confiança e ela é a única que faz. Doutor Renato, no seu protocolo, você protege o nervo mandibular com as ponteiras 3 e 4,5? Na verdade, tem até uma pergunta aqui sobre zona de comissura labial, né, de avanço, da questão da gente ter algum tipo de risco, né? Um É que perigo assim, em gente, relação. na verdade, a gente desenha aquele rosto ali com a nossa habilidade de PowerPoint, né? Então, às vezes parece que avançou, tá? Mas assim, hoje em dia eu respeito muito, eu nem acho que o Liftera corra tanto risco assim, Mas tem que tá? falar. Mas quem trabalha com radiofrequência subdérmica aprende a respeitar um pouco o, o marginal da mandíbula, né? Então, eu não passo aqui, embora a gente tem que entender que a ponteira linear, o disparo está no centro. Então, às vezes a gente está com ela aqui, mas ela não está disparando. Eu sempre respeito pelo menos meio centímetro da linha da mandíbula, tendendo a 1 centímetro, tá? E aqui, na verdade, o ligamento aqui, o pré-jaw, né? Eu não aplico também essas ponteiras, entendeu? E tem que tomar um cuidado muito grande com o marginal da mandíbula, também porque em alguns pacientes ele mergulha aqui. E às vezes, se você está fazendo aqui muito profundo, você acaba acertando ele, entendeu? Com o Liftera eu nunca tive, já vi casos de pessoas que tiveram, né? Mas a gente respeita, tá? O que você tem de segurança teoricamente, é descer aqui o ligamento massetérico aqui e fazer no máximo até no meio para trás do jaw. Mas assim, aqui eu geralmente hoje eu não chego mais com 4,5. Eu não acho que ficar rodando caneta aqui no jaw com isso daí faz mais sentido, entendeu? Eu tomo bastante cuidado, tá? E outra pergunta aqui, Lu, que ficou lá em cima sobre resultados peribucal. Como a gente tem medo desse consumo, aqui na região, assim, uma coisa assim que até é discutível se vale a pena ficar passando muito aqui, né? Mas eu aqui só trabalho com caneta 1,5, Eu tá? também. Para buscar melhora de textura, se é que a gente pode falar assim, né? Porque se você aprofundar muito aqui, você pode ter consumo e essa região aqui, aí você pode até mesmo ter um aumento aqui da distância lábio-nariz e o paciente não gosta. Então aqui sempre com 1,5 caneta quando eu uso. Maravilha. Eu acho que das perguntas, a ponteira de 1,5 seria segura para o jaw? Teoricamente é. Sim. É, Até uma pergunta aqui sobre o artigo da espessura de pele. Pode isso. me cobrar também, ou nos grupos lá do Liftera, ou em algum lugar que você tenha meu telefone aí, Eu ou no solicito Instagram, amanhã me para o cobra que doutor eu e mando. envio para o pessoal que tá solicitando. Mais uma peribucal, no máximo 400 disparos? Assim, eu faço 150 em cima, 150 embaixo. Vai dar 200 a 300 aí, mais ou menos, né? É mais ou Eu acho menos que isso. para 300 disparos, eu acho que é aquilo, né? Não tem receita de bolo. Tem que avaliar o paciente, mas eu acho que é muito. 150 aqui em cima, 150 aqui no máximo, você vai conseguir tratar bem, né? Mas dá para fazer com menos, viu? Tá. Algum disparo no lábio? Eu conheço alguns médicos que fazem o vermelhão, né? Vocês também fazem? Pode fazer. Eu tenho feito, desculpa, doutor Renato, acho que o senhor ia falar. Não, O eu senhor ia ia falar falar. que pode fazer. Pode fazer, acho que eu fiz um protocolo do Boro, do Daniel Boro, e eu gostei muito, né? Gostei. Então, assim, eu tenho feito para alguns pacientes, tenho É, feito, nunca dando expectativas, enfim, tá? mas os Mas eu pacientes faço. gostam, né, Mário? O paciente gosta. É, principalmente aquele paciente que tem a pegada natural, né? Tem que tomar cuidado para não Isso. falar para ele que você vai, né, transformar o lábio dele, mas enfim, eu acho que vale a pena. É, Na região da testa, sobrancelhas, para abrir o olhar, qual ponteiro usar e quantos disparos? Eu uso um e-mail, doutor.
Então, também. eu não passo disso. Tem que tomar muito cuidado, gente, principalmente aqui, ó, nessa história de abrir o olhar aqui, porque isso daqui envelhece, tá? E É, aí, se você não pode joga passar. muita profundidade aqui, você consome. E aí, a hora que você consome, isso vira um problema, porque o paciente acha que ele envelheceu. E aí foi consumo temporal. E aí, porque a gente às vezes fica, vou abrir o olhar aqui, só que você vai com a de 3. Então, nessa região hoje, front, eu só trabalho com e-mail. Eu só trabalho com caneta de 1,5 também. Concordo plenamente. E para o tratamento de malarmal, de qual ponteiras usam? Depende do marmão. Depende do paciente, É, gente. Assim, desculpa até cortar, mas a gente, eu acho que é importante, todo mundo que está assistindo, que a gente precisa estudar sobre a máquina, entender o que realmente a máquina faz, o que realmente a máquina entrega e saber identificar um rosto. Se a gente não fizer diagnóstico, gente, a gente faz coisa errada. E deve falar, ai, a máquina não é boa. Então, a gente tem que ter tipo, essas noções, pegar o protocolo de cada um, mas eu acho que cada médico, assim, realmente precisa estudar para poder saber indicar. E tem um raciocínio de ouro, né, Mari, que eu sempre falo que é o seguinte, né? Eu sempre uso muito o exemplo da Disney, né? Que quando a Disney monta a montanha-russa, além dela ser legal pra gente, o principal objetivo deles é que não morra uma criança na montanha-russa. Então é segurança, né? Então, no seu processo de aprendizado, se você viu uma alarmbound e você está em dúvida se é 3 e 4 ou 4,5, vai no 3. Não Hum? fica nessa pressão de que você vai precisar resolver em uma sessão. Tem algumas aulas minhas que eu uso uma imagem do Chapolin, porque você quer ser o super-herói e aí você vira o super-herói atrapalhado, né? Então, assim, vai com 3 e 1,5. O resultado não ficou tão bom. Na outra sessão você vai com 4,5, né? Então, isso é muito importante. Por isso que é importante a gente falar para o paciente que não é uma sessão, né? E é, outra coisa também que eu percebo, desculpa, Lu, te cortar, tá? Por exemplo, doutor Renato me corrija, mas às vezes a gente pega paciente mulher, menopausada, sem qualidade de pele, sem água, tipo aquela pele toda destruída, assim, tipo por estilo de vida, e a gente vai fazer um procedimento e ela pega uma grande. Ela espera muito desse procedimento, principalmente quando a gente faz o Lifitera. E são pacientes que a gente precisa realmente falar, gente, são mais sessões. Então, trabalhar até com menos, tipo, com uma ponteira menor, lógico, dependendo de cada rosto, mas eu prefiro entregar menos e fazer mais sessões do que tentar fazer, tipo, algo power numa pele que não, nem aguenta tudo isso, né? E realmente causar uma iatrogenia. acho que entra até numa pergunta aqui que chegou, falando que como que vende o procedimento. Se vocês fracionam em sessões, se chegam a falar isso para o paciente, que por ser personalizado, acho que entra um pouquinho nisso que você falou, né, doutora, de prometer e falar assim, ó, não vai ser em uma sessão, e aquilo da tabelinha que a doutora falou, acho que Porque entra tem um paciente que pouquinho nisso. responde muito bem em uma sessão, mas tem paciente que Sim. não. Por isso que a gente é ser humano, é indivíduo, né? Então, tudo aqui eu falo, gente, olha, geralmente são 3 sessões, mas a gente vai fazer uma e a gente vai analisar, observar. Após tantos dias, a gente volta e a gente vai desenhando o seu protocolo. E uma coisa, né, Lu, super importante com relação a resultado também é a gente avaliar o seguinte: a gente nunca está entregando nada pronto para o nosso paciente quando a gente fala de tecnologia. Você está Com entregando um certeza. estímulo. E aí cada um vai responder no estímulo dentro do que ele tem para oferecer. E aí a gente até outro dia mandei, acho que não foi em grupo do Liftera, não, tem uma pesquisadora italiana, que é uma dermatologista, eu esqueci o nome dela agora, mas assim, que ela avaliou resposta de tecnologia em pacientes veganos com estudos muito bem conduzidos para todas as tecnologias. Mensagem E aí, se proteína. você olha, eles respondem menos. Então, assim, não adianta, às vezes você vai, sabe, você tem que ver isso. O paciente é vegano, o paciente é tabagista, diabético descompensado, o paciente tem doença, sei lá, uma função tiroidiana lá estranha, porque tem alguma coisa imunológica. Tudo isso entra na resposta dele. Por isso que é heterogêneo. Por isso que a gente, não é a máquina que é ruim, mas é como esse paciente está. Se esse paciente está saudável ou não.
É exatamente, entendeu? Então você tem que, tudo isso tem que ponderar, né? Às vezes você acha que não deu resultado, você fala, pô, foi minha culpa. Não, não foi. Né? Na verdade é que tem alguma coisa ali, uma nuance que você não pegou. Por isso que às vezes tem paciente que você acha que vai ter um resultado excelente E e às não vezes ele não tem. tem, né? Entendeu? E essa É. é a nossa diferença, né, doutor Renato? Por isso que o Exatamente. médico, ele sempre vai olhar o paciente por um todo e vai fazer diferença na vida do paciente. Agora sim, né? Hoje mesmo a gente estava num treinamento aqui de equipe, eu estava falando para o time, né? Essa coisa da gente assumir responsabilidade com uma sessão não é compatível com o que a gente tem hoje de visão de tratamento de gerenciamento de envelhecimento. Porque nada é uma sessão, né? É tudo um processo. E outra, por exemplo, outras coisas. É não tratar coisas que você acha que é flacidez de pele, que é gordura, e não é. Por exemplo, às vezes você tem um problema de papada aqui, você vai ver tem frouxidão de platismo, tem herniação de gástrico, tem Uhum. glândula salivar, entendeu? Aí nenhuma tecnologia trata essas coisas, tá, gente? Aí tem que levar lá para o cirurgião para ele abrir, fazer sutura do músculo, tratar a glândula, enfim. Isso tudo você tem que pensar, né? Que às vezes você está tratando, a gordura daqui, você vai tratar bem a pré-platismal, a pós-platismal você não trata. Não. Então, tem que pensar. É, perguntaram, doutora Mariana delega, mas você que monta o protocolo, né? E define os Eu que desfechos do monto protocolo. a realidade, que eu que monto os protocolos, e assim, a paciente ela vai para com as dermatos assistentes ou com a minha fisioterapeuta, já com o protocolo desenhado, e a minha sala, tipo, é uma sala de vidro, então eu sempre tô do lado, eu sempre tô vendo, eu sempre tô entrando. Eu optei por fazer tratamentos realmente acolhedor e bem personalizado, eu tô muito sempre muito perto. Após Porque o bioestimulador. diagnóstico quem faz é a gente, né? É, Não tem como. é isso. Após bioestimulador de colágeno, quanto tempo deve esperar para realizar o lifter e ácido hialurônico também? Essa é uma pergunta que sempre aparece, se faz antes, se faz depois, quanto tempo, intervalo entre sessões, também apareceu uma pergunta de intervalo entre sessões. Você- E isso vocês me colocaram numa fria, né? O pessoal da Intera que me colocaram num bloco lá no Conecta. Eu, André Braz e Marcos Moraes. Vai estar fácil falar de injetar, de tecnologia perto dos dois de injetáveis, né? Mas tudo bem. É bom que Mas a já gente vai, começa treinando agora, doutor. a gente vai tentar. Vou aproveitar que eles não estão aqui, eu vou responder antes, né? Então, mas enfim, isso tem estudos bem definidos já. Assim, eu prefiro fazer liftera sempre antes do preenchedor, tá? Por quê? Porque eu acho que você vai poupar preenchedor, você vai dar resultados mais naturais, enfim. Se o paciente chega preenchido, eu falo assim, olha, pode ser que a gente consuma um pouquinho em algum ponto, então eu deixo ele esclarecido. Agora, bioestimulador é o seguinte, não tem problema nenhum fazer de próximo, mas o que eu uso na minha cabeça é o seguinte, isso eu aprendi com a Juliana Jordão lá de Curitiba, e tem trabalhos mostrando isso também. Se você tem paciente de pele muito fina, uma estratégia interessante, às vezes, é fazer o bioestimulador 4 a 6 semanas antes do ultrassom microfocado, porque você aumenta o alvo, né? Você aumenta ali o alvo para você tratar com ultrassom. Então, isso eu uso muito comigo. Se o paciente tem pele muito fina, e eu percebo que corre o risco até dele não perceber muito o resultado do ultrassom microfocado, às vezes eu preparo o meu terreno, eu vou adubando a pele com bioestimulador, e aí a hora que eu vejo o momento eu inicio a tecnologia. Eu faço a mesma coisa. Eu, assim, se o paciente já vem preenchido, né, eu pergunto há quanto tempo foi, se ele sabe qual realmente foi o produto, e se ele fez em pouco tempo, eu espero pelo menos 60 dias e oriento as mesmas coisas. Se o paciente é tabagista, menopausada, eu sempre trato antes com bioestimulador de colágeno, bioremodelador, skin booster. Eu também preparo, eu falo assim, que eu faço a terra fértil, para depois, tá, fazer o ultrassom microfocado. E quando o paciente ele tem já, tipo assim, ele tá ok, mas ele tem indicação de preenchimento, bioestimulador, eu sempre faço primeiro a tecnologia e logo em seguida. Eu adoro fazer tecnologia e no mesmo dia bioestimulador. Eu adoro fazer isso. Eu adoro skin booster, então eu gosto muito de associar essas coisas no mesmo dia, tá? Ai, mas eu sempre uso antes. É isso. Doutora, também daí alguma pergunta E que paciente com PMMA poupa área, eu, Mariana, é doutor Renato pode corrigir, polêmica. eu poupo, eu tenho.
Eu não tenho, eu acho que eu preciso estudar muito mais sobre PMMA, mas eu não sou a favor, então eu não faço. Se fizer, eu só trabalho com algo muito superficial, né? Por mais assim, que eu sei que às vezes não tem muito sentido, mas eu sempre peco por excesso de segurança. MMA, gente, é o seguinte, eu até acho que se você tiver a coisa profunda e você fizer mais superficial, provavelmente não vai acontecer muita coisa. Mas enfim, hoje em dia você tem que pensar se você quer dor de cabeça. Então, assim, quem fosse aventurar a fazer, eu quase nunca faço, a não ser assim, a tia tem PMMA, quer fazer, ou seja, teoricamente a tia não vai me processar, né? Embora nunca se sabe, né? Mas enfim, porque o problema é o seguinte, você faz, e mesmo na tia pede ultrassom antes, tá? Para falar, ó, tia, tá vendo? Seu produto tá aqui, tá desse jeito. Porque se você faz e acontece qualquer coisa, a culpa é Isso. sua, entendeu? Então tem que É, tomar cuidado, a né? culpa não vai ser do PMMA. A culpa vai Não, ser do a culpa é do sua. médico. Exatamente. Ativou o PMMA. Exatamente. Eu acho que é isso, doutores. Acho que respondemos a maioria das perguntas. Se o doutor está vendo aí, acha que tem mais alguma? Acho que todas Eu a vi que tem alguns gente. preços sobre pergunta sobre precificação, aqui a Mari até mostrou a tabela lá. O que eu costumo fazer com relação a uma, três sessões, na verdade, primeiro eu defino o meu preço de sessão, né? Que é o preço, assim, por exemplo, de um full face, lá, o preço acho que hoje deve estar em torno de 5.400, 6.200 aqui pra gente. E aí depois, esse preço, a gente faz uma ancoragem. O que que é isso? Na verdade, que é uma ancoragem, às vezes, para mostrar para o paciente que é melhor ele fazer 3 sessões. Então, a gente dá uma vantagem, a gente aumenta, joga um ágio no preço de uma sessão para que você direcione para 3, porque você acha que é o ideal, tá? Mas eu também não faço muita essa coisa, não, porque assim, se eu vejo que tem. Eu converso muito com o paciente, olha, faz uma, espera um tempo, vê. Mas eu prefiro, por exemplo, numa face mais difícil já falar para ele, olha, eu acho que você vai fazer 3, se for possível, já fecha as 3 que você fica tranquilo e eu também, né? Eu acho que é isso. E vender não, né? Na verdade, divulgar a ideia de tratamento contínuo, né? Não existe tratamento de envelhecimento. Eu brinco com minhas pacientes que envelhecimento não é micose, né? Chegou com micose, eu dou antimicótico 4 semanas, tratou. Quer ficar comigo, tudo bem. Agora, sim, envelhecimento veio. Qual que é o objetivo? Que a gente fique junto até um dos dois morrer, entendeu? Então, assim, não tem que ter pressa para fazer uma coisa, outra, né? Eu acho que a gente tem que saber muito isso, acho que hoje em dia. Eu trabalho desse jeito, paciente com heavy face, eu já tento realmente fazer as 3 sessões. E eu aprendi, assim, aqui no meu consultório, uma heavy face está 5.200, 5.400, acredito que seja isso, preciso ver. Mas eu não dou desconto, tá? Não dou desconto. O que eu faço assim, tipo, se você fizer as 3 sessões, vamos fechar, eu vou te dar, tipo, o pescoço de presente, eu dou algum presentinho para o paciente, mas aqui eu aprendi a não dar desconto. Eu sempre dou um up a mais. É isso, eu acho que tem alguma pergunta aí que eu acho que a maioria tá com algumas repetidas, né? Sim, sim. Então, acho que é isso. Queria agradecer, doutor Renato, Obrigada. doutora Mariana. Queria falar também para quem está online aqui que no dia 14 de setembro a gente vai ter o Conecta, que é o nosso evento exclusivo médico para os nossos clientes Intera. Esperamos todos vocês lá. Vai ser um evento incrível. Então, entrem no nosso Instagram, no nosso site que está com o link para inscrição. Lembrando novamente, é exclusivo médico e para os nossos clientes Intera. Então, espero o doutor Renato lá, a doutora Mariana lá, vai ser maravilhoso tê-los lá conosco. E as perguntinhas que ficaram aqui, a gente manda tudo por e-mail depois as respostas, quem pediu a tabela, o estudo do doutor Renato. Amanhã a gente encaminha todas essas respostinhas para vocês. Tá bom? Muito Queria obrigada. agradecer. Muito obrigada novamente, doutor Renato, doutora Mariana. Foi maravilhoso esse webinar novamente com vocês. Muito Obrigada. obrigada. Obrigada, Obrigado, Inter. Mari. Obrigada, doutor Obrigada, Renato. gente. Uma boa Boa noite. noite. Tchau, tchau.